A Grota Santa Helena é um espaço cheio de vida, histórias e desafios. Em meio às dificuldades, a força da comunidade se expressa na resistência cultural e na busca por transformação. É aqui que nasce um projeto que une arte, educação e esperança, o Cineclube. A coisa que mais me motivou a criar o projeto foi a própria trajetória de pesquisa com adolescentes que se envolviam no mundo do crime. E também na atuação que eu tive na Comissão de Direitos Humanos, às vezes a gente percebia que muitas dessas crianças e adolescentes se envolviam em situações de vulnerabilidade porque eles não sabiam se defender. E o que dificultava muitas vezes eles se defenderem? Não saber ler e escrever. Então, o acesso a informações, a maneira como eles poderiam sair de determinados apuros, se eles soubessem procurar determinadas instituições e tudo. Então, para mim, isso me sensibilizou muito a ideia de que não saber ler e escrever colocavam eles numa situação de muita vulnerabilidade. A Grota também ela tem a cultura, né? Tem sua história local, seus comércios, e também é visto como um lugar só de ponto de droga, mas não é. Tem suas origens, suas raízes, e por conta do êxodo rural, né? Veio as habitações subnormais, e aqui onde saem os profissionais operários, pedreiros, carpinteiros, vigilantes, porteiros, cozinheiras. E assim, é lugar de gente trabalhadora, né? Sofrida, mas só é visto de forma negativa quando acontecem homicídios. Em tempos difíceis, como os vividos na pandemia, o projeto se fortalece, aproximando universitários, educadores e a comunidade local. O Cineclube traz filmes que despertam sonhos, ressignificam realidades e promovem um pensamento crítico na periferia. Então, era pandemia e eu estava encerrando uma pesquisa com o professor Fernando. Nós estávamos lá na Grota da Alegria, no Benedito Bentes. E o projeto começou por lá, né, com o pastor Vando, da Igreja Batista. A Igreja Batista é uma extensão da Igreja Batista do Pinheiro. E passamos 2 anos lá. E quando foi no dia 25 de agosto de 2021, eu precisei trazer aqui uma aluna do professor, que ela estava falando sobre vida nova nas grotas. E quando chegamos aqui, falamos bastante com o Murilo e achamos a grota muito legal. E em outro momento eu estava conversando com o professor e o professor disse, será que a gente não pode realmente já fazer um trabalho de letramento? E eu voltei de novo aqui, já em 2022, e o Murilo abriu as portas e disse assim, vamos que vamos. E de setembro de 2022 até os dias de hoje, já vieram vários alunos, professores, professor João Batista, professora Thelma, que também está sempre por aqui. E eu tenho essa missão de fazer esse trânsito, posso dizer assim, essa intervenção de diálogos. E o professor me deu um cargo de ser educador, mas trazer o Cineclube como ferramenta de transformação, trazendo essa vivência de como é ser negro, de como é realmente vivenciar o rap, o hip hop, a música negra, o samba e o reggae para essa criançada que às vezes eu fico até me perguntando, será que na escola ninguém vê isso? Então eu estou fazendo. O Cineclube nasceu da disciplina de Práticas de Extensão em Ciências Sociais 2. Ele busca articular a sociedade, política e audiovisual. Pensando nisso, optamos por levar o projeto para a Associação da Grota Santa Helena, pois queremos explorar e revelar o enorme potencial das crianças que ali frequentam. Nós não valorizamos só o cinema, mas sim a capacidade das crianças de questionar, criar e construir sentidos próprios, estimulando o pensamento crítico e a expressão de suas vivências e histórias. Na Grota, o Cineclube representa esperança, cultura e persistência. É onde o cinema vira a linguagem que possibilita a cada criança construir seu olhar sobre o mundo e sobre si mesma.
A sessão do curta Meu Amigo Nietzsche trouxe essa possibilidade de viajar em novas narrativas, abrindo portas para o desejo pelo conhecimento e para despertar de novas ideias dentro de um lugar que pulsa vida e sonhos. O clube é muito mais do que um projeto. É um espaço onde crianças descobrem novos mundos, ganham confiança, aprendem a ler e a contar suas próprias histórias. As transformações aparecem nos pequenos passos, quando uma criança tímida conquista a alegria de ler uma palavra, de debater um filme, de criar arte, de se sentir vista no grupo. Aqui, cultura é esperança e resistência. O Cineclube mostra que cada criança tem potência para sonhar, criar e conquistar novos espaços na vida e na comunidade. Ver essas crianças crescendo, evoluindo e acreditando em si mesma é saber que semear cultura e educação no território muda destinos, e isso faz diferença para todos. E o que é um livro? Livro lê, mas o quê? O livro tem palavras, mas o quê? Só letras. E sem livro de quê? Gente, vamos. De super-homem. Aprendeu, né? Ela falou desse show da Branca de Neve. Se você achasse o desenho que você acha que é vocês queriam que o livro fosse sobre o quê? Não, livro não. Vocês queriam que o livro fosse sobre o quê? Se vocês achassem o livro. Para que falar? Você vai de quê, viu? Tem livro Então, mas vocês viram aí como é importante. Como é que começa a história? Ele tirando nota de livro. Como? Ele tirou nota baixa. Ele tirou nota baixa e o menino foi desviar. Ah, então eu tô percebendo que vocês estão sintonizando. Então, ele tirou nota baixa. Ó. O que muda a história? O livro. Ah. E que livro foi que ele achou? Quem? Quem é que lembra o nome do autor do livro que ele achou? Como? É porque é difícil, mas vamos tentar lembrar. Começa com ele. Pipa! Seu Pipa também escreveu um livro, mas não foi esse. Agora mais uma pergunta, assim, vocês viram de um livro lá sobre super-homem, sobre futebol. Agora, vocês super-heróis. Qual poder vocês gostariam de ter? Ó, essa pergunta é Velocidade. Vai fazer o quê com a sua inteligência? Todo mundo estava reclamando que ele não estava sabendo ler. Aí ele começou a ler com o esforço dele, ele começou a... Ele não ia ler, ele foi correr atrás da pipa e achou o livro. Exato, só que ele tinha sido provocado pela professora. Aí ele se esforçou para aprender, não foi verdade? Quando ele não souber uma palavra, como? Isso é importante, mas tem uma outra dica, isso é fundamental. E esse camarada fica dizendo o tempo todo que quer sair. Gabriela foi uma criação muito marcante pra mim. O Gabriel tá no projeto desde do começo, assim. E, tipo, a gente tinha muita dificuldade de trazer ele pra estar aqui todos os sábados, ter a frequência de estar aqui. Então, ele vinha um sábado, faltava 3. E aí eu me propus, né? Fui até a casa dele, junto com o professor, conversar com a mãe dele, me comprometi de ir lá buscar ele todo sábado para que ele pudesse ter aulas, né? E que a partir disso, com o contato das crianças, ver cada uma delas aprender a ler, a escrever, entender, ouvir elas, ver as histórias delas, entrar no mundo delas, fez uma diferença muito grande para mim. Eu acho que o Cineclube ele tem uma importância muito grande, primeiro nessa atividade de reflexão, de entender que refletir coletivamente
tem a ver com você escutar. Não é só falar, é antes de tudo escutar. Escutar para alguns, não só na primeira infância, na adolescência, mas em todas as idades. É uma coisa assim que é muito pouco difundida, assim, essa ideia da importância de escutar, de aprender com o outro. O aprendizado não é só você discutir as coisas, é um grupo se entendendo, se compreendendo e se reconhecendo como capaz de ser tão bom quanto você. Então, o Cineclube ele é um momento também de treino da escuta, é um momento de treino da atenção, né? Uma era assim, tanta dependência em telas, em celulares, em jogos online, tantos ritmos assim tão dinâmicos, assim que muitas vezes são conteúdos, né, de mídia tão dinâmicos que muitas vezes dificultam a atenção. Ter esses momentos assim, longe um pouco do TikTok, longe do Instagram, em que a gente possa ali treinar esse olhar mais imersivo, né? Essa coisa mais decantada, que você possa pensar de uma forma cadenciada, com orientação, em conjunto, né? Isso são espaços assim muito raros dentro da periferia. Quando eu olho para essas crianças e projeto minimamente assim o futuro delas na minha cabeça, eu vejo crianças realmente muito potentes, que têm um compromisso de estudar, que têm um compromisso de se desenvolver também profissionalmente. Eu vejo futuros universitários também, independente da área que eles queiram trilhar, porque eu vejo elas crescendo, eu vejo elas evoluindo. Eu vejo também futuros profissionais de diversas áreas. Eu realmente acredito que eles têm muitas potencialidades. Eu vejo artistas também, né? A gente vê eles se desenvolvendo artisticamente. E, enfim, isso deixa a gente muito feliz, enche nosso coração de perceber que eles realmente se engajam e conseguem enxergar também. Eles conseguem enxergar eles mesmos sendo adultos brilhantes. E é basicamente isso, assim. Perceber que essas crianças, que são as crianças periféricas, empobrecidas, elas têm a possibilidade de ter um projeto como esse, que realmente acrescentam e contribuem na formação e na vida delas. As crianças mais velhas que estão com a gente, algumas delas chegaram aqui sem saber ler e escrever. Então a gente pode apontar crianças que se alfabetizaram ou que, vamos dizer assim, adquiriram a capacidade de ler e interpretar texto aqui no projeto. E além dessa, vamos dizer assim, dessa transformação, também a mudança no comportamento de muitos deles, aí do ponto de vista mesmo da educação. A maneira de se expressar, o repertório de palavras, de expressões, e a maneira de emitir uma opinião, de assistir um vídeo e saber dizer o que pensa sobre o que viu, sobre uma fotografia que ele trabalhou junto aqui no projeto. Então, coisas que eu faço na universidade, essa é das coisas que eu tenho mais orgulho de dizer que faço na universidade. Porque eu sempre acreditei na ideia de que a universidade ela tem que ter um diálogo direto com as demandas da sua população, da população onde ela está situada. Então, para mim, é motivo de imenso orgulho e, além do projeto em si, eu também tenho muito orgulho de trazer os estudantes para conhecer uma realidade que eu tenho muita convicção de que boa parte deles nunca tinham visto antes de conhecer o projeto. E eu acho que isso amplia a percepção do estudante de ciências sociais, de serviço social, de direito, sobre o que é você estar no lugar onde você vive. Então você conhece de uma outra maneira sua própria cidade, você amplia os limites desse conhecimento, e isso eu acho que tem uma repercussão lá na frente da maneira como o sujeito vai desempenhar o seu papel na sua profissão em qualquer área que ele tiver. O Cineclube ele é importante porque através dele a gente pode conhecer outras realidades, né? E trazer diferentes contextos sociais. Então, através do Cineclube, as crianças podem conhecer realidades que são diferentes ou até parecidas ou iguais às que elas vivem dentro da comunidade. Então, o Cineclube é um porta-voz de novas experiências e novos horizontes também. E é aí que a leitura ela se mostra transformadora. Por quê?
Com a leitura de um livro, a gente acessa outros universos, outras realidades, assim como no cineclube. Então, o filme, ele traz a importância da leitura, que ela vai mudar a nossa percepção de mundo, mudar o nosso vocabulário, a partir do momento que a gente compreende e busca, né, antes de qualquer coisa, entender o significado das palavras. No documentário, né, no mini documentário Meu Amigo Nietzsche, a gente consegue observar que o documentário fala sobre a importância de se ler, né? E que o quanto um livro, a leitura de um livro, pode mudar a vida de uma criança. Então, no filme, mostra que existem diferentes tipos de conhecimento. E que o conhecimento, ele é poder. Mas se não for aplicado da forma correta, não for orientado da forma correta, se transforma em algo ruim, né? Então, é possível a gente ver isso na trajetória do personagem com o livro, né? E no final, ele achando outro livro com outra temática que vai passar ali pelo mesmo processo de entender o nome do autor, quem é esse autor, né? O que o livro está dizendo, né? Então, esse doc, ele é muito importante justamente por trazer essa perspectiva, a importância de ler, mas não só codificar as palavras, mas entender seu significado e entender como ela se aplica ao mundo. Aqui, cada sessão é só o começo. O Cineclube mostrou que, quando há espaço para sonhar, cada criança e cada educador pode ser semente de mudança. O cinema segue como ferramenta de descoberta, encontro e voz para quem tantas vezes não é ouvido. Na Grota, o Cineclube é futuro, é história sendo escrita a muitas mãos. Enquanto houver vontade de contar e ouvir novas histórias, sempre haverá um filme, um livro, uma roda e a esperança de um amanhã melhor. A todos que acreditam na força da educação, da arte e da comunidade, o nosso agradecimento. São as pessoas daqui, as famílias, as crianças e os educadores e voluntários que fazem da Grota um território de esperança. Cada sessão, cada encontro e cada sorriso mostram que a transformação nasce quando alguém acredita no poder de aprender, sonhar e partilhar. O filme chega ao fim, mas o movimento continua. A mudança segue viva em cada criança que lê, que imagina, que descobre o mundo e a si mesma. Porque o cinema, a leitura e o afeto não terminam na tela. Eles seguem pulsando na vida, todos os dias, dentro e fora da Grota. Olá, bom dia. Me chamo Daniel, pai da Laura Sofia, que participa do projeto, certo, aos sábados, onde está tendo aula. E a melhoria dela ela vem desenvolvendo a cada dia mais com as aulas que ela está tendo, na prática de desenho, na prática do aprendizado e tanto na prática da educação. Está se aperfeiçoando mais, ficando bem esperta, né? E só agradeço o trabalho do pessoal, cada dia está melhorando o aprendizado das crianças da comunidade e estão de parabéns.